Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou Andréia Santos, eu sou a executiva de contas do time comercial da Atra. Sejam todos bem-vindos ao nosso stand virtual. Agradecemos muito a participação de todos. A nossa ideia aqui é fazer um bate-papo aberto, né, com a participação de todos que tenham ficado com dúvida da apresentação da informática, ou de outros temas, né, dentro aí da nossa apresentação. Estou aqui com o Hira, que é o nosso head da engenharia de dados aqui na Atra, e o Doreto também, que é o nosso especialista em integração e segurança de dados. Então, nós vamos iniciar esse bate-papo, trazendo dentro desse tema, né, desse nosso fórum, seja multi-cloud de maneira governada e simples, extraindo o máximo de valor de uma arquitetura na nuvem. Então, os nossos especialistas eles vão abordar o que o mercado tem pedido e como a Atra tem atuado desde a implementação, assim como, desde a pré-venda, na verdade, né, assim como na implementação desse tema. Nós podemos iniciar, então, fiquem todos à vontade mais uma vez, né, em participar, em colocar dúvidas, trazer algum tema que vocês acham relevante nós abordarmos aqui, fiquem bem à vontade. Certo, André. Obrigado pela introdução. Então, como a Andrea comentou, né, eu sou responsável pela parte de engenharia de dados e analytics, e a gente tem também aqui, junto participando, o Leandro Doreto, aí, especialista nas soluções informática e também é o consultor aí responsável por parte de pré-vendas. E a gente queria aí passar a nossa visão como empresa de consultoria aí, parceiras da informática, né, e também parceiras aí de cloud providers, como a Microsoft Azure, e aí passar um pouco aí do que a gente tem passado no mercado, o que a gente tem visto de tendência, e como a ATA, juntamente aí com as parceiras, né, a informática principalmente está endereçando aí esses desafios. Então, o tema aí que a gente está abordando aí em relação ao multi-cloud, né, então a gente sabe que já faz um tempinho aí as empresas estão indo aí para essa jornada cloud, e aí a gente já está falando do multi-cloud, que é, na verdade, a extensão da utilização do cloud, não só de um provedor, mas sim de múltiplos provedores. Porque a gente já tem visto, na verdade, esse cenário aí nos clientes, quando eles apresentam uma arquitetura de referência, eles já nos apresentam aí um cenário onde eles estão dentro de uma cloud e eles têm que, muitas vezes, integrar o cenário e os dados com clouds, com outros clouds. A gente sabe aí que os grandes cloud providers aí, a gente tem a Microsoft Azure, a GCP da Google, e a gente tem o AWS da Amazon. E a gente tem visto essa necessidade aí de estar endereçando cenários com a utilização aí de 2 ou 3 cloud providers, né? Então, logicamente, a gente vai falar muito aí para a parte aí de gerenciamento de dados, né? Como é que esse cenário pode ser endereçado de uma forma governada, segura, e acredito que aí muitos podem ter dúvidas em relação a esse assunto, e aí a gente pode estar abordando aí tópico a tópico, tá? Com vocês enviando questões. Vou passar para o Doreto também para fazer uma introduçãozinha, e aí a gente pode desenvolver o assunto, tá bom? Perfeito, Rira. Bom dia a todos, obrigado pela participação. Eu sou o Leandro Doreto, né, sou responsável pela parte de pré-vendas dos produtos de informática e também atuo, né, em alguns projetos de integração, de BI, né, ajudando a Atra aí na implementação desses projetos. E como o Rira falou, né, eu acho que o fórum aqui é mais um bate-papo, né, para a gente poder sanar as dúvidas que vocês têm em relação a essa migração para o mundo cloud, utilizando aí multi-cloud. Eu acredito que muitos de vocês não participaram, né, do evento da informática,
né, mas houveram 2 clientes, né, que expuseram o sucesso dos projetos que eles implementaram em sua jornada, né, utilizando aí a plataforma informática de integração, onde eles consomem, né, diferentes tipos de microserviços dos quais a informática disponibiliza dentro dessa plataforma. Tá? Então, fiquem à vontade, nós estamos à disposição para poder ajudá-los aí a tirar essas dúvidas e fazer um bate-papo mais abrangente aí sobre o tópico. Bom, enquanto o pessoal aí vai se aquecendo aí para mandar as questões, eu já tenho, assim, algumas questões que eu venho... a gente vem endereçando para alguns clientes, né? Então, por exemplo, tem uma questão, né, Dorito, em relação a essa adoção aí de múltiplas clouds, a viabilidade disso, realmente é possível? Eu não estaria, de repente, não está utilizando aí serviços, benefícios utilizando só de uma cloud? Como é que eu poderia fazer aí o gerenciamento desses recursos estando em múltiplas clouds, né? A gente pode aí tá endereçando essa questão inicial e aí o pessoal vai mandando as questões no chat e a gente vai desenvolvendo, pode ser? Legal. Então, com relação à questão, né, de utilização de uma única cloud ou de múltiplas clouds, né, muito vai depender, né, daquilo que você tem em mente, daquilo que você vai migrar, dos serviços que você vai adquirir, né, de um determinado provedor. Claro que a maioria dos provedores oferecem o mesmo serviço, porém existe algumas diferenças, né? Então, hoje você opta por um provedor A e amanhã você identifica que existe um serviço que vai te atender, que vai te trazer benefícios para o negócio, porém, esse serviço está disponibilizado em um provedor B. Então, automaticamente, né, você vai adquirir e, consequentemente, você vai acabar abrangendo, né, e entrando no mundo de multiclouds. E um outro ponto que eu acho que é interessante também, baseado, né, nesse ponto, é que a área de TI não é mais responsável por tudo, né? Hoje a área de negócio, né, é muito voltado aí para o self-service, tem total autonomia, né, de poder identificar, né, uma aplicação, um serviço no qual vai contribuir, né, para aquela determinada área, para aquele negócio, e ela pura e simplesmente vai lá e adquire um produto, né? Não necessariamente dentro daquela cloud que a empresa já está trabalhando, já está familiarizada, mas para poder atender nessas necessidades, ele vai lá e adquire um outro produto e, consequentemente, né, a área de TI vai ter que ter um gerenciamento, né, e uma abordagem para poder gerenciar essas multiclouds. Sim, é o famoso cenário onde às vezes a TI está fazendo o mapeamento aí do ambiente, né? E está aí indo para uma cloud, e aí quando ela faz o mapeamento mais a fundo aí de determinadas informações, ela descobre aí que essa informação vem aí através de um serviço cloud também, e que às vezes não é da própria cloud que está sendo adotada. Então já entra no primeiro cenário, né? De necessidade de integração de dados que estão em clouds diferentes, né? Sim. E o importante é que isso não deve ser encarado aí como um problema. Logicamente, é um desafio, mas em vista do benefício que ele traz para o negócio, então, a área de negócio que contratou esse serviço aí de uma cloud aí que pode ser distinta do que está sendo adotado, escolheu essa solução porque ela está trazendo algum benefício para o negócio, e a área de TI agora, ela tem que, na verdade, ser ágil e flexível para estar incorporando aí essas transformações, tá? Então, é importante que a área de TI ou a infraestrutura consigam aí lidar com esses cenários e que tenha aí soluções de integrações que permitam fazer esse tipo de integração de uma forma não tão traumática, né? Então, um dos pontos que primeiramente questionam muito é em relação a quando você vai estar integrando aí clouds distintas,
questão de segurança, questão de governança. Então, por exemplo, né, quando eu estou utilizando os componentes de uma cloud, de certa forma, eu tenho lá um cockpit nessa cloud que eu consigo enxergar aí os objetos que estão sendo criados e utilizados nessa cloud. E aí, quando eu começo a utilizar outra cloud também, eu vou ter um outro cockpit aí, de um outro provedor, e aí eu vou ter que, então, no final, ter que gerenciar esses dois cockpits. A gente sabe que isso acaba demandando aí profissional especialista aí de determinadas clouds, mas existe uma abordagem mais agnóstica, onde você, na verdade, pode ter um cockpit aí mais que está vendo os objetos de forma mais holística e não tão centralizada em determinado cloud provider, né? Então, a gente sabe, a informática, por exemplo, ela fornece aí soluções, por exemplo, de governança de metadados, o EDC, Enterprise Data Catalog, que consegue, por exemplo, gerenciar esses metadados, mesmo eles estando em cloud distintas, através de um cockpit do informática, você consegue aí visualizar os objetos, né, da plataforma de dados, tanto da Azure, quanto da Google, quanto da AWS. A informática, ela é parceira e homologada desses cloud providers e é recomendada por esses cloud providers para fazer esse tipo de gerenciamento. Então, para quem imagina aí que a adoção aí do multi-cloud vai trazer aí um problema por questão de segregação aí dos objetos entre as clouds, cabe observar aí que a informática aí tem soluções para esse tipo de cenário e é uma questão aí de adoção aí para poder botar a governança aí de metadados aí dentro da esteira. Legal, e aí só mais um ponto, Hira, eu acho interessante também a gente comentar, né, que a gente tem visto em nossos clientes, né, quando a gente inicia, né, uma primeira abordagem ou o cliente nos procura para um processo, para uma jornada dessa de migração, né, em nuvens, a gente percebe que os clientes já estão estruturados, né, então o time de arquitetura, o time de engenharia de dados, né, eles já têm o desenho pronto e já possuem, né, pessoas capacitadas, né, para essas tecnologias das quais eles querem implementar. Então, com isso, né, a jornada da transformação digital, ela acaba se tornando, né, de certa forma, simples, porque, né, as empresas já se estruturam, né, antes de iniciar esse tipo de projeto. Show. Tem uma questão aqui, mais ou menos aí do que a gente está comentando agora, né? É possível gerenciar aí os dados num cenário híbrido, tendo os dados em ambiente on-premises e multi-cloud. Aí é um cenário interessante, né? Naquele caminho onde a gente sabe que, por exemplo, a empresa ela tem um legado que está todo aí no mundo on-premises, o cenário aí de grande parte das empresas aí que já estão no mercado estabelecidos há bastante tempo, e aí elas acabam indo para o cenário ambiente cloud também. E aí como é que seria a gestão dos dados, né? A questão de você fazer os processos de integração de dados, gerar seu analytics, fazer a governança aí dos metadados, como é que eu conseguiria fazer todo esse gerenciamento aí nesse ambiente híbrido, né? Que a gente fala. O híbrido seria o quê? Eu ter parte da minha solução em casa, né, no meu site, naquele formato on-premises, e também ter parte da solução aí em ambiente cloud, né? E agora a gente está estendendo aí para o ambiente multi-cloud, né? Possibilidade de múltiplas clouds. Então, para endereçar esse tipo de cenário, é muito importante aí a questão de governança, né? A gente sabe aí que conforme você vai abrindo aí seu leque de plataformas, tá? Então você tem o on-premises, aí eu estou indo para a cloud, veio para a próxima cloud. O grande aí pilar que tem que estar dentro aí da jornada estruturada é a parte de governança, seja ela aí da parte
da parte de segurança de dados, seja ela na parte de catalogação dos metadados, porque de nada adianta eu ter esses ambientes que me propiciam aí a flexibilidade, mas eu não sei onde estão as informações, os ativos necessários aí que vão me dar as vantagens aí de negócio, tá? Então, quando a gente vem para esse caminho aí de multi-cloud, híbrido, é o que a gente estava citando aí nessa conversa, né? Você tem que ter uma solução que, primeiro, seja capaz de integrar esses ambientes. Quando a gente fala em integrar, é que tenha a conectividade. Por exemplo, eu tenho informações que está ali no meu Oracle on-premises, né, aquele tradicional lá, o Oracle, seja lá um Oracle Exadata, ele está on-premises, como também eu posso ter dados que estão aí em um bucket dentro do Cloud Storage ou dentro de um S3 na Amazon, tá? Ou então eu posso ter dados que estão no Redshift, na AWS, eu posso ter dados que estão aí no Google BigQuery. Como é que eu consigo ter a noção de onde esses dados estão? É importante aí estar endereçado, tá? Então, para essa questão, a gente falou aí, a informática tem essa ferramenta aí, agnóstica, que dá essa visão geral, que é o EDC, e para você criar os pipelines de dados, aí a informática também tem alguns pools tecnológicos aí que pode estar endereçando, desde informática Cloud Data Integration, mas também tem o informática aí Data Engineering Integration, que muitos clientes vêm adotando para esse cenário. Então, a gente já tem clientes adotando, por exemplo, informática Data Engineering Integration para endereçar a questão de pipeline de dados que estão totalmente em cloud. Mas também eles querem ter a possibilidade aí de integrar com informações que podem estar on-premises de algum parceiro ou então de outras clouds. Essas soluções da informática, elas, o Data Engineering, tanto o Data Engineering Integration quanto o Cloud Integration, eles permitem fazer essas integrações de forma governada, né? Porque uma vez você tem esses processos criados aí nas soluções da informática, você tem catalogado esses metadados. Você vai saber a definição dos objetos, da onde a informação está trafegando, do sistema de origem até o sistema de destino, tá? E aí você vai estar podendo fazer aí de uma forma ágil e governada aí através dessas soluções. E aí, complementando também, você vai ter, né, a possibilidade de ter um padrão de desenvolvimento, né, sem utilizar códigos, né, códigos grandes, mantendo aí a segurança, mantendo o acesso dessas informações, né, isso também é muito importante para a parte da governança dos dados. Show. O Quaresma ali endereçou uma questão bem interessante, que ele pega a parte de infra, em relação a tráfego de dados, né, latência. Então, o ambiente multi-cloud, como fica a questão de latência de rede, visto que os dados podem trafegar por regiões distintas entre os providers? Esse é um ponto bem interessante aí, que é endereçado pelos arquitetos de rede da plataforma cloud. Então, o que acontece? A gente sabe que dentro de uma própria cloud, dependendo da region que você escolhe, você pode ter uma latência aí específica. Por quê? Por exemplo, eu estou no Brasil e eu vou desenvolver uma aplicação e essa aplicação vai acessar os dados que estão, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu vou ter uma latência, tá? Essa latência é minimizada pela banda que os cloud providers eles disponibilizam. Então a gente sabe aí que a rede disponibilizada pelos cloud providers são as melhores possíveis, né? Então, dentro de uma cloud provider, eu tenho essa questão de latência que é endereçada aí pela equipe de arquitetura de rede. Então, quando você vai construir uma aplicação, você tem que levar em consideração aonde está a aplicação e aonde vão estar os dados. Assim como eu tenho também a questão de questão de latência entre as redes. Nessa questão, então, entre as redes das cloud providers, logicamente vai ser feito assim mesmo estudo aí,
endereçada pela arquitetura de rede, onde ele vai verificar as regions aí dos cloud providers, assim como a possibilidade de estabelecer conexões, existem algumas possibilidades de conectividade, seja VPN ou existem próprios serviços dos cloud providers, que são, alguns fornecem um Direct Connect ou Express Route, que possibilita aí uma melhor latência de rede, tá? Então, essa questão existe de latência, mas é endereçável, levando em consideração aí a arquitetura das aplicações, onde vão estar os data sources, todas essas questões são levadas em contas para poder minimizar aí a questão de latência de rede de transferência de dados, seja dentro da própria cloud, ou seja, dentro aí entre as clouds, tá bom? Nessa parte também, ó, como faz sentido, né? Quando a gente adota a solução da informática, e a informática, quando a gente vai para uma abordagem cloud, informática cloud, por exemplo, a engine que processa os dados, a gente chama de agent. E aí, essa agent, a gente tenta colocar o agent dentro do lado do servidor, né, do cloud provider, onde está os dados, onde vai fazer o processamento. A gente tenta não tirar os dados de determinado cloud para fazer o processamento. Você tenta fazer o processamento dentro do cloud, né? Então, eu tenho dados ali que estão na Azure e outros dados que estão na AWS. Os dados que estão na AWS são dados mais consolidados, por exemplo. Então, eu vou dar preferência para fazer o processamento naqueles dados mais brutos, próximo onde está o dado bruto, para que eu não faça essa transferência de dados massivo de forma desnecessária. A gente sabe aí que, por exemplo, você inserir dados no ambiente cloud, praticamente você não tem custo, tá? Então, você colocar dados aí dentro de um cloud storage, seja lá o ADLS, o S3, ou o Google Cloud Storage, você não tem custo de input dos dados. Agora, quando você for tirar os dados do cloud, sim, você tem custo, tá? Então, a gente é cobrado, né? A gente é cobrado para por isso que essa possibilidade aí que a solução permite de você jogar um agent dentro da cloud e fazer o processamento prévio ali dentro, é uma vantagem muito grande, porque aí quando você for tirar os dados, caso necessário, os dados já estão mais consolidados ali com uma volumetria menor, e isso influencia na questão de latência também, caso você for manipular uma grande quantidade de dados. Legal. Show. Galera, eu acabo falando muito, né? Então, vocês podem me cortar. Temos mais 5 minutos, a gente pode estender, mas tem mais uma questão aqui: quais os conhecimentos técnicos são necessários para que se possa desenvolver pipelines, né, de dados em múltiplos clouds? Quando a gente fala de informática, por exemplo, né, muitos de vocês aqui já estão preparados, né, para poder atuar nesse tipo de projeto, né, visto que a informática disponibiliza uma série de serviços, né, não só de integração, mas como de consumo e de APIs, né, como de qualidade de dados, como serviços de B2B. Então, ou seja, são serviços que já são familiarizados, né, por muitos de vocês, e visto, assim, aí falando em depoimentos dos clientes, né, que participaram aí do evento da informática, uma questão que foi colocada lá para o cliente é como que ele capacitou, né, a equipe dele para poder realizar esses processos de integração. Então, eles foram muito claros, né, em dizer que houve uma curva de aprendizado mínima. Por quê? Porque a própria plataforma, né, o próprio processo de integração da informática, ele é muito amigável, né? Então, ou seja, você não precisa ter conhecimento de nenhuma linguagem de programação, né, para poder construir um mapa, sendo que você utiliza ali drag and drop dos objetos, né, e pode criar esses processos de forma muito fácil, muito amigável, né? Então, aí os conhecimentos técnicos de desenvolvimento,
você ter uma lógica de programação. Acredito que você tendo uma lógica de programação, acredito que você consiga, né, sair do outro lado e levar essas informações para onde quer que vocês queiram. Eu compartilho aí dessa visão. Quem aí trabalha aí com informática sabe aí a questão da usabilidade aí das soluções da informática. Ela tem essa questão de utilização de interface gráfica e flexibilidade aí na questão de gerar os pipelines de dados. Então, grande parte aí daquele skill muito pesado de hard coding, por exemplo, eu tenho que saber a fundo aí Java, Python, ou Scala, por exemplo, assim, logicamente, você ter conhecimento em uma linguagem de forma aí que você consiga estruturar a sua lógica para a transformação dos dados, o benefício é bom você ter mas assim, para você operacionalizar, produtizar o pipeline de dados, você utilizando aí as soluções da informática, ele vai te dar uma produtividade e uma governança em relação à segurança, em relação à rastreabilidade aí dos processos, muito maior, tá? Então, por exemplo, eu sei que assim, no mundo de Big Data, por exemplo, existe aí algumas tribos, né, com viés aí de hard coding, né, eles têm um skill muito forte aí de codificação e aí acabam dando preferência aí para tentar fazer tudo com uma codificação nativa em Java, Python. O ponto quando você deixa todo esse framework aí na mão de um desenvolvedor, de uma equipe de desenvolvimento, nem sempre eles vão estar endereçando as questões de segurança, de padrão de desenvolvimento, de forma corporativa, tá? Então, quando você utiliza uma solução, assim como informática, seja o Data Engineer, Informática Cloud, ou Power Center também, que muita gente utiliza, a gente acaba adotando alguns padrões que a solução nos obriga a adotar. Então, por exemplo, em produção, muito dificilmente aí, no ambiente de Power Center, alguém vai ter aí acesso a usuário e senha ali da conexão, né? Ou vai evitar. É muito difícil a gente colocar informação de conexão de uma base de dados num arquivo. E a gente sabe que, às vezes, quando a gente está fazendo aí uma codificação de forma nativa, muitas vezes a gente vê aí algumas soluções que estão expondo informações sensíveis que não deveria estar na mão do desenvolvedor, tá? E isso, então, tira esse ônus aí do desenvolvedor, né? Imagina, o desenvolvedor está tentando fazer aí o pipeline de dados para entregar aí uma solução aí de ponta a ponta que agregue valor e por uma questão técnica de segurança aí ele pode ser aí penalizado, né, por uma questão que não deveria estar na mão dele, né, deveria estar sendo tratado aí de forma corporativa, tá? Então, por isso que a gente diz assim que as soluções aí da informática acabam endereçando muito bem essa parte de governança, tá? Então, em relação a conhecimentos técnicos, você ter esse conhecimento da área de dados, né, conhecimento da integração de dados, né, todos os conhecimentos que a gente já tem, por exemplo, de modelagem, de ETL, todos esses conhecimentos, eles agregam aí para essa criação aí do pipeline de dados, tá? Aí eu falo assim, mas eu não sei Azure, ou sei um pouquinho de AWS e não sei Google. Toda essa questão é endereçável, porque, de uma maneira geral, o mercado adota algumas boas práticas que acabam se utilizando de componentes que são correlatos. Então, por exemplo, para a parte de Data Lake, a gente sabe que no Azure tem o ADLS, dentro do Google tem o Google Cloud Storage, dentro da AWS tem o S3. Então, você tem o conhecimento de interface de consultar esses dados, que é muito simples, você já acaba conseguindo interagir com os componentes clouds e consegue também virar de um AWS para Azure ou de Azure para Google Cloud, para GCP, tá? Então, assim, primeiramente, tendo aí uma solução de integração corporativa e tendo os conhecimentos básicos de interação desses componentes clouds, que não é coisa complexa, tá?
Vocês vão ver aí muita coisa em cloud, realmente de forma simplificada, nos ajudam muito. Os conhecimentos técnicos ali acabam sendo minimizados ali em relação à necessidade de um hard skill em relação à programação, por exemplo. Tá bom? André, a gente tem mais um tempo? Que você tem o timing aí da discussão? Eu tenho mais alguma questão que a gente tenha recebido? Acho que dá para fazer mais uma. No chat não. No Não? chat não tem, não. Então, acho que a gente pode encerrar, então, né? Bom, tá certo. Então, bom, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente está à disposição. A gente fica aí, a gente fala bastante aí em relação aí questão de segurança, governança, multi-cloud, todas essas questões aí são endereçáveis. A gente tem trabalhado aí em alguns clientes com esses cenários, com essas preocupações, e as soluções propostas aí da Atra, juntamente aí com as parceiras, com a informática principalmente, acabam endereçando aí essas questões, tá bom? Obrigada, pessoal, pela participação. Estaremos à disposição. Obrigado, pessoal. Estamos à disposição aí para qualquer eventualidade. Obrigado, bom dia. Obrigado, Bom dia, valeu, pessoal. até mais.